Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefania Amaral. Gente, antes de começar, nossos agradecimentos às dindinhas maravilhosas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. E, gente, vocês sabem que produzir um podcast demanda tempo, equipamento, dedicação, e a gente precisa da ajuda de vocês. Qualquer valor que vocês puderem colaborar, a partir de R$1 você já recebe a nossa newsletter quinzenal, mas tem muitos outros contrapartidas bacanas para vocês. E você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feito por elas e no patreon.com/feito por elas. A gente tem categorias de diversos valores, né, como a Esther falou, com várias contrapartidas, e você também pode nos ajudar, além de pelo financiamento coletivo, divulgando o nosso podcast. Então, se puder indicar para as pessoas ou comentar nas redes sociais, isso também ajuda muito a gente. E esse é o nosso segundo programa do nosso especial do Dia das Bruxas de 2020. No programa passado a gente falou sobre Em Minha Pele, o filme maravilhoso da Marina Devan. E a gente espera que vocês tenham ouvido e assistido ao filme, porque vale muito a pena. E dessa vez o nosso tema é Quando Chega a Escuridão, que é o filme dirigido pela Kathryn Bigelow, com o roteiro dela e do Eric Red. E a gente tem aqui uma especialista na Bigelow, né? Nossa senhora! Não é especialista nada, mas assim, é até engraçado, porque eu já participei de uns 35 podcasts sobre Bigelow. Toda hora, chama Stefania. Mas, assim, os meus preferidos dela não são os filmes usuais, assim, dela, né? Esses que ela ganhou o Oscar e tal, né? Lembrando que ela foi a primeira mulher que ganhou o Oscar, isso é surreal, né? No ponto que foi, pelo Guerra ao Terror, acho que foi o quê? Que ano que foi? 2000 e tanto. 2008, eu acho. A gente devia ter olhado, né? Eu botei aqui no final, quer ver? Guerra ao Terror. Acho que foi 2011 que ele ganhou o Oscar. Não, 2008 mesmo. 2008, a primeira mulher a ganhar o Oscar. Não, mas é que o filme foi lançado em 2008. Mas o Oscar foi depois. Foi 2010 ou é verdade, 11. porque ele era um filme lançado em DVD, alguma coisa do tipo. Isso, deixa eu só confirmar aqui pra gente... Né, aqui temos informação no Google ao vivo, né? É especialista falando. 2010. Então assim, mais tardio ainda, né? Mas aí eu gosto também além do Near Dark, que virou o preferido, né? Nós vamos discutir aqui hoje. Também adoro o primeirão filme dela e do Willem Dafoe, que é o The Loveless, de 81. É maravilhoso, ele de jaqueta de couro e etc. E Estranhos Prazeres também, de 95. Amo. Não é o Crash, tá? Os títulos brasileiros são muito criativos, né? Também chama. Mas Estranhos Prazeres da Bigelow, um filme cheio de música e tal. Cover da PJ Harvey, maravilhoso. E O Peso da Água também, que é com a Sarah Polley. Então, assim, me chamam e tudo, mas não é minha diretora preferida, mas foi a primeira que eu vi a filmografia toda dela, né? Então, além do Feito por Elas, que a gente já tem um episódio falando mais dos outros filmes, na época do Cinema em Cena foi o primeiro podcast também sobre uma diretora que a gente fez. E tem um podcast que eu gravei que não está mais disponível. Pra vocês verem a idade da pessoa, né? Eu até tentei entrar em contato com o pessoal, mas não existe mais esse link para esse podcast que eu gravei. Se perdeu aí nos arquivos mortos da podosfera. E tudo isso entre 2016 e 2018. Né? Tudo isso, que monte de podcast. É o quarto podcast sobre a Bigelow. Então não me responsabilizo mais aí pela Esther da época se vocês forem ouvir, né? Relativizem aí as bobagens. Tem umas trivias, assim, né, que eu achei dessas outras pautas, né? Ela participou de um videoclipe como atriz lindona, Bigelow, que era um vídeo dirigido pelo James Cameron, né? Antes dela começar a dirigir, ela era pintora, assim como o meu queridíssimo David Lynch, esse povo das artes, muito cult, né? Conviveu com a Susan Sontag, então, assim... Apenas trivias, não sou especialista. Nossa, bem lembrado esse negócio do Oscar, assim, né? Porque... Se for parar pra pensar, foram só 10 anos atrás, né? Muito absurdo. Então é sempre bom a gente reforçar, né? Eu tenho a impressão que esse lance do clipe, que ela foi atriz, do James Cameron, tu tinha falado no nosso programa anterior sobre ela. Sim, é porque eu tinha uma coluna cineclipada. Essa foi curtir, foi só um parágrafo. Mas aí tá na minha pauta, tem que falar do videoclipe, tá? Eu não tenho certeza porque eu não
como reouvir o programa, né? Mas de qualquer forma, o programa já é mais velhinho, já faz alguns anos, né? O Feito por Elas tá ficando velho, né? Então... então acho que vale relembrar também. E aí, puxando agora pro Quando Chega a Escuridão, né? Pro nosso assunto específico desse programa, né? Em termos de sinopse, né? O filme, ele é a história de um jovem, né? Que é filho de um fazendeiro, que é o Caleb. Eu falo Caleb, eu falo Caleb. O Caleb que encontra com uma moça que é chamada de May numa noite, né? Ela morde o pescoço dele, o Caleb, meu Deus, minha vontade de falar Caleb. Fala o Caleb se joga, não tem problema. O Caetano fala, estamos no MTV Brasil. O Caleb não entende muito bem, né, o que tá acontecendo no começo, mas ele foi transformado num vampiro, né? E a partir daí ele é levado por esse grupo, né, do qual a May faz parte. Eles moram e vivem todos juntos num trailer, né? Eu nunca tinha visto esse filme antes, eu fiquei bem, assim, positivamente surpreendida. E pra ti foi uma revisão, né, Estê? Como é que foi isso? Nossa, bom demais quando acontece isso, porque antes eu já tinha esbarrado nesse filme pros outros programas, mas acho que pela cópia, talvez, dessa vez eu assisti ele no Belas Artes à la carte, né? Então, assim, uau! E é o meu momento também, né? No ponto que eu tô hoje, assim, esse filme bateu totalmente e ele virou favorito da Bigelow, né, como eu disse. Então, dessa vez eu amei muito, fiquei encantada como esse filme é foda. E depois de também ter estudado vampiro no mestrado e tudo, a gente entende um pouquinho mais o que tá acontecendo. E esse foi o primeiro filme que a Bigelow dirigiu sozinha, né, porque tem o Loveless, mas acho que ela foi uma co-direção. E ele é um horror western, né? Um gênero bem inusitado aqui, porque nos anos 80, ele é do ano que eu nasci. Então, assim, anos 80, bombando e tal, filmes de faroeste estavam em decadência. Então, ela queria originalmente um faroeste, mas não, vamos misturar com terror aqui. Vamos fazer um negócio mais pop. Olha só que irônico, mas sim, o terror bombava muito na época, então ela fez essa mistura muito interessante. E duas coisas que rolam aqui. Vampira mulher, né, uma variação que é incomum, eu diria, no que a gente espera de filme clássico, porque em geral as mulheres são vítimas de vampiros. Eram, né, mais antes disso, vamos dizer assim. E o que a gente espera de um filme de vampiro, né? E aqui a palavra vampiro não é citada em momento algum, né? E isso também acontece em outros filmes que eu separei aqui, se vocês lembrarem mais, podem comentar aí. O que eu estudei no mestrado, que é o Despertar de Lilith, da Mônica Demis, também acontece isso, não é citado vampiro, e é uma vampira. O nosso amado Amantes Eternos, né? Um casal de vampiros, né? Tilda, diva, também uma vampirona maravilhosa lá. Garota Sombria Caminho pela Noite também. E Fome de Viver, que é o David Bowie e a Catarina Deneuve, que são o casal de vampiros, né? E o Despertar de Lilith e o Garota Sombria Caminha pela Noite, a gente tem programas sobre eles também, né? Sim, ambos são preto e branco, né, que é curioso, são filmes contemporâneos em preto e branco, adoro. E tem um podcast, né, que eu entrevistei a Demis, um drops de 20 minutos cravados lá, que eu editei. Pensando nesses breves filmes aqui, se vai olhar lá no MDB, a palavra vampiro não é citada e tal. E tem toda essa diferença do vampiro, todos eles são filmes que eu amo, né, entre os preferidos também. Eu fico pensando que é o contrário de Crepúsculo, né? Porque a Bella, não que eu esteja execrando completamente o Crepúsculo, eu até me divirto com algumas coisas. Quem sabe um dia a gente até grave sobre Crepúsculo. Mas tem uma cena lá que Bella vai na PQP, assim, pra achar um livro, né? Nossa, um livro sobre vampiro. E aí ela chega em casa e pesquisa no Google, vampiro. É hilário, é a melhor cena do filme, assim. Até alguém percebeu e tuitou isso, um momento, né? Eu amo isso, muito hilário. E eu fiquei pensando que quanto menos o filme se aproxima da mitologia, né? De certa forma, ele precisa ficar reforçando esse termo, né? Isso aqui é um filme de vampiro. Então, né? Nesses outros não precisa, a gente já entendeu o que é que eles estão falando. E falando uma série agora que é True Blood,
que eu acabei assistindo inteira, apesar de não amar, assim, tinha alguns personagens que eu ficava bem apegada, tipo Lafayette e Jéssica. Essa True Blood chupou bastante desse sangue do Near Dark aqui, né? Porque são vampiros e outros seres fantásticos num ambiente rural, né? Interiorano. É inesperado também essa camada. Pois é, aqui no filme é um vampiro que fica subentendido, né? A gente percebe ali, pela coisa da conversão pela mordida no pescoço, a necessidade de beber sangue pra continuar, né? Vivendo, entre aspas, porque não é exatamente vivendo, né? Enfim, né? E eu não manjo, assim, da mitologia dos vampiros, especificamente, né? Tipo, eu nunca li os livros mais antigos, os clássicos, que nem Drácula e tal, né? O meu contato com literatura sobre vampiros são os 4 primeiros livros das crônicas vampirescas da Anne Rice. Então, o que eu me baseio é pelos livros da Anne Rice, né? E aí eu percebi algumas semelhanças. Na forma como o filme, Quando Chega a Escuridão, retrata essa coisa da vampiridade, assim, entre aspas, né? Que não é a mesma forma que outros filmes de vampiros muitas vezes abordam. Então, eu fiquei pensando nessa relação com o livro, talvez. A primeira é o fato de que o corpo, ele precisa morrer, né? Então, o Caleb, ele fica ali, depois de ser mordido, né? Fica secretando uma gosma, né? Quando ele tenta comer, ele vomita, porque ele não tem mais essa capacidade, né? De digerir a comida que uma pessoa viva comeria, né? Então, é como se fizesse uma transição da vida pra vida-morte, né? Já que ele passaria a ser um corpo que é um morto-vivo. E aí o segundo, pra mim, é o aspecto sexual, porque pra mim, assim, vampiro é um monstro que tá completamente ligado à sexualidade, né? E nos livros da Anne Rice também. O ato de transformar alguém pela mordida no pescoço já é uma coisa que é super carregada de erotismo, né? E aí começa com o beijo, geralmente, né? E também é feito pra que depois essa pessoa que é transformada no vampiro possa ser uma companheira na vida posterior, né? Como vampiro também. Se ela não for morta, né? Como vítima, se ela só for transformada, ela passa a ser a companheira daquela que transformou. E aqui no filme da Bigelow, ela filma também justamente com esse erotismo, assim, bem particular, né? Então, quando a May transforma o Caleb, os beijos são bem lentos, né? Ela mostra que tem muita língua, ela dá close mesmo ali, né? Pra destacar esse processo. Porque esse ato de sugar o sangue é justamente o sexo, né? Dos vampiros. Então, se você morde e chupa uma pessoa sem parar, ela morre, mas se o vampiro se contém e para no momento certo, essa pessoa vira uma vampira, né? Que é o que a May faz, ela para no meio, né? O Caleb sobrevive para morrer, né? Só que não, nesse filme, né? só que não. E aí, nesse filme também tem uma criança vampiro, né? Que é o Homer. E também existe uma criança vampiro no Entrevista com o Vampiro, tanto o filme quanto o livro da Anne Rice, que é a Cláudia. E aí tem toda essa coisa de que a criança vampiro é algo que não deveria existir, né? Que é uma aberração. A Cláudia reclama disso o tempo inteiro, né? Sobre o fato de ser uma mulher presa num corpo de criança. E o Homer fala exatamente isso também. Você sabe o que é ser um homem num corpo de criança? E foi ele que criou a May como vampira, pra ela ser a companheira dele. Então, quando chega o Caleb, ele perde também a companheira. Então eu fiquei pensando se talvez pudesse ter alguma influência, né, do Entrevista com o Vampiro nesse filme, talvez indireta, porque o filme Entrevista com o Vampiro é só de 94, mas o livro é de 79, e ele fez muito sucesso, então eu acho que ele pode ter sido uma inspiração, talvez, porque tem uns detalhes que são bem parecidos mesmo. Não, que isso, manja demais, Isa, muito bom sua leitura. Eu fiquei maluca com essa química absurda que tem entre o casal principal, né? Nossa, que isso, que cenas, meu Deus, que isso. Que aquela coisa sangrenta todo, como você falou, as mordidas, né? Todas as sensações que vêm disso, né? É curioso, né? Porque o corpo do vampiro necrose, assim, né? Tipo, ele não é vivo, mas assim, tem uma cena sonoplastia do filme, inclusive, absurda, fantástica. Você escuta o coração, né? Você escuta, tipo, tum-tum, 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 aquela emoção e os sentidos aflorados, então o tempo inteiro, se eles ficam nessa coisa, tipo, não, isso aqui é um humano, né, porque não parece um corpo morto, né, especialmente nesse casal. Toda essa dinâmica entre eles, assim, parece que tem alguma coisa errada ali. Nos filmes preferidos que eu citei de vampiro, a gente torce pro vampiro, você fica, não, tal. Mas entre essa galera toda de vampiro, você vê que eles tem um maniqueísmo muito forte ali entre bem e mal. Você vê que eles são uma galera cruel mesmo, assim, sádica.
Já naturalmente, né, monstros e tal. Mas May e Caleb não tem muito isso, né? Parece que são os vampiros bonzinhos. Não chega a ponto de ser um Edward da vida, não. Mas você fica tipo, nossa, tem alguma coisa muito errada. É como se eles não fizessem parte mesmo de vampiros convencionais e o que a gente espera deles, né? Tem uma cena intrigante, né, que eles estão no carro e tal, ela pede carona, ele, não, só vou te dar carona se você me der um beijo. Típico macho tosco, né? E antes mesmo, ele com os amigos fala, pegar sua mãe, que não sei o quê. Depois ele vai sofrer essa coisa com os caras do bando, né? Parece que ele fica assustado e ele vê como que era escroto o comportamento. Só depois, assim, né? De se envolver com esse bando. E a força do vampiro, né, tá muito na May, né, no momento que ele dá uma laçada nela com a corda, bem cowboyzão, pagando de forte ali, mas ela puxa ele de volta, né, ela é mais forte ainda que ele. E isso da sedução do vampiro, né, dois teóricos que eu vou citar aqui, o Noel Carroll, que eu já até citei no programa da Marina Devan também, que é um teórico importantíssimo, rei da teoria de horror, ele fala que os vampiros constituem objeto de reverência mais do que de repugnância. Né, que a repugnância é comum para os outros monstros, né? Mas, entre aspas, vampiros seduzem, mas tanto os personagens quanto o público comportam-se como se considerassem essas criaturas intoleravelmente nojentas e apavorantes. Mas é um misto, sempre, assim, esse fascínio que a gente tem, a gente tá atraído, mas é um monstro. Então, o vampiro é uma das criaturas mais intrigantes, assim. O Caleb, né, o Adrian Pasdar, que é um ator que eu não vejo a série que ele faz hoje, só vi ali. Ele é tão bonito, assim, ele fica bonito até sem barba, né, o nível de beleza dele, que o único momento que eu pensei em repugnante é nisso mesmo, quando ele tá vomitando, quando ele tá suando muito, né, mas ele tá passando mal, ele tá na transição, né. Ali ele tá num limiar, né, então também tem essa coisa de que o híbrido, aquilo que não se caracteriza nem como lá, nem como cá, também causa uma repulsa na gente, né. E nas pessoas que ele esbarra também, né, o cara lá que vai comprar passagem, o policial, ficam tipo, por que esse cara tá, sei lá, parece que é uso de drogas até, né, o tipo de sintoma que ele tem. Então causa, assim, que é isso, né, que esse cara tá, que tá acontecendo com esse cara, né? E é uma transição mesmo, a transformação nessa não humanidade, né? O morto-vivo, né? Ele tá perdendo ali as características de humano dele. E a May, em momento nenhum, assim, os vampiros tudo, o rosto queima, né? Que é muito doido o efeito, né? Fica queimadura solar, o jeito que ela retrata. Mas na May, não. A May fica intacta. No geral, é um filme bem gore, assim, né? Faca na garganta e tal. E, assim, é muito difícil matar um vampiro, né? O tiro pra ele sente igual um chute. Eles são muito resistentes, mas não indestrutíveis, como a gente pode perceber. O outro teórico que eu fiquei de citar aqui é o Luiz Nazário, que é da Natureza dos Monstros, que é outro livro fundamental para a teoria de horror. E ele fala que o sexo do parceiro vítima é indiferente a Drácula, e citando um exemplo de vampiro conhecido, né? Embora os filmes comerciais insistam em fazê-lo perseguir virgens de camisola, ele se sacia com sangue humano, comum a homens e mulheres. O que a gente também vê no filme, né? Que não tem essa diferenciação, assim, da presa, do gênero, né? Que é bem interessante. Inclusive essa inversão até no ato da transformação, né? Porque a vítima, o personagem principal, é um homem, né? E a mulher vampira que transforma ele. Então, na verdade, foi o que eu citei no início, assim, esses outros filmes todos. São 4, eu acho, não são muitos, né? Mas existe, né? Tipo, Garota Sombria, também acontece isso. O próprio Despertar de Lilith verdade. Também é uma Garota Sombria, é verdade. É uma vampira. E o Amantes Eternos, a Tilda vampira, né? Também. Agora, assim, o ato de transformar ele no companheiro dela, né? Isso que eu achei interessante. O próprio Entrevista com o Vampiro também tem a Cláudia ali, que é uma mulher, embora no corpo de criança também, né? Mas isso que tu falou ali do sexo do parceiro vítima, né? E do ato de saciar com sangue de tanto homens quanto mulheres, né? Aí eu lembrei de um negócio também que nesse filme mostra o Caleb sugando o sangue da May, né? Depois de ela ter se alimentado do sangue de uma vítima. E aí na entrevista com o vampiro isso também é uma coisa que acontece, né? Que é assim, como os vampiros têm essa coisa dessa sexualidade aflorada, mas não existe a impossibilidade de
pode performar essa sexualidade, enfim, não sei como colocar isso, né? Mas então, como eu tinha falado ali que tá muito vinculado ao próprio ato de sugar esse sangue, tem essa coisa de, tipo, os vampiros sugarem o sangue uns dos outros depois de terem se alimentado, né? Como uma forma de orgia, porque é um prazer sexual pra eles, né? Fazer isso. Muito bom, é por aí mesmo. E as paisagens do filme também, né? São estonteantes, assim, direto aquele o sol, antes do amanhecer, né? Direto ali mostrando aquele o pôr do sol, antes do pôr do sol e antes do amanhecer, eu diria. Porque o momento mais assustador para os vampiros é esse, né? Quando o sol vai surgir. E o nome do filme, né? Near Dark, né? Quase escuro, se a gente fosse traduzir. Já é quando vai ficar bom pra eles o negócio, né? Quando chega a escuridão é o momento ideal, né? Porque é a hora que eles podem acordar e existir e a caça, né? E é legal demais essa sinestesia que a diretora coloca, né? A noite ensurdecedora, né? Que a May fala, escuta isso. Aí coloca o barulho dos grilos. Talvez aí seria uma sonoplastia de grilos, igual a gente fez no Tarantino, né? E as luzes neon, assim, e eles vão viver altas aventuras, zaz. E também é muito diferente aqui, porque não tem esse glamour e a riqueza que a gente tá acostumado a ver nos vampiros, né? Tipo, no Drácula e o Nosferatu, né? São condes importantes e tal, que tem um castelo só pra ele, né? O luxo, o poder. No Entrevista com o Vampiro mesmo, aquelas roupas todas maravilhosas. E aqui não, os vampiros são tipo toscão, assim. Eles lutam pela sobrevivência, entre muitas aspas também, né? Pra continuar nessa existência paralela deles, assim. E eles, tipo, dormem em lugar desconfortável, né? Cada noite é um hotel, assim. Então é muito doido retratar esse vampiro marginalizado, né? Que ela faz ali, que precisa dessa subsistência, vamos dizer assim. Não é um canibalismo, né? Deixando claro, porque não é comer, né? É o sangue, né? Que alimenta eles. Então ainda tem isso, esse filtro dessa monstruosidade, dessa crueldade, passar por isso, dessa necessidade dessa existência. Então você acaba torcendo por eles, assim, tipo, não é uma maldade pura, né? É uma condição deles mesmo. E o Homer, eu li em algum lugar, ele só fala isso, né? Eu sou um homem muito antigo preso num corpo de criança, né? Aquele guri que tem esse comportamento, né? Beber, fumar, pegar em armas, na verdade, acho que ele seria o mais velho de todos, do bando todo, assim, seria ele. Enquanto a May fala que tem 4 anos apenas, né? Esse tal. E assim, não seria canibal de qualquer forma, porque eles já não são mais humanos, né? Sim, não é o mesmo tipo, né? Mas assim, esse negócio da idade deles fica muito subentendido, né? Então, além do Homer mencionar, também tem um dos caras que também fala, né, que lutou na Guerra da Secessão, né, que é no século XVIII, pelo lado do Sul. Perdemos, então... né, que ele fala. Assim, então eles só vão dando pistas, né, da idade de cada um. E falei da sonoplastia, só destacar rapidinho também o pernilongo no início, né, que é um close fantástico que ela faz ali, e ele já mata, bate no bicho assim, seu sugador maldito, né, tipo, sugador estúpido, que já é uma metáfora eficaz e um spoiler do que vai acontecer, né. Muito bom. E nesse começo do filme também tem a May em câmera lenta, né, tomando um sorvete de casquinha, e o cara fala lá, né, morrendo pra dar uma mordida no sorvete. Opa! Então tem toda essa relação, né, morrer, mordida ali. Muito bom. E aí nessa sequência que a May é apresentada pra quem tá assistindo, né, inclusive eu acho super bem feita, né, porque tem ali a musiquinha de teclado oitentista, bem atmosférica. Ela se materializa ali na calçada, né? É uma figura angelical, vestida de rosa, né? A luz do farol do carro tá por trás dela iluminando, cria uma contraluz, como se fazia com as estrelas da Hollywood clássica, né? Que ela fica com aquele perfil reluzente. E é o tipo de cena que é construída pra gente se apaixonar por ela, né? Porque visualmente tem um grande apelo, né? Sim, total. Ela é muito linda, assim mesmo. Então você fica, gente, que ele fica encantado com ela e a gente junto, né? Então, e é muito... Parece que eles não fizeram a transição completa, até pelo que a gente vai ver depois, porque não tem base, assim, eles são muito humanos, sabe? Eles não parecem vampiros em poucos momentos, assim, que você consegue comprar que eles não
tem alma, né? Por todo esse sentimento, essa coisa toda. E o conflito de torcer pelo bando também quando começa a afetar o nosso herói, que é o Caleb. Ele nem é o melhor personagem, assim, mas ele é o herói cowboy do filme, né? O mocinho. Quando começa a afetar a família dele, a sensação que ele tem, né? O apego que ele tem pela irmã e pelo pai, a gente não sabe por que não tem a mãe ali no contexto. Ele não quer sair daquele lugar de conforto, né? E aí a gente fica naquela preocupação com a irmã e tal. Então é sempre contraditório, esse mixed feelings aqui, esse filme da Bigelow, né? Da monstruosidade da humanidade, né? Ela pega muito nisso, né? Nesse sentimento que esses dois ainda têm. Acho que é uma potencialidade muito grande que eles têm pra humanidade, né? Apesar da transformação. E ela, assim, tem esse maniqueísmo que eu citei, né? Esse bem, esse mal toda hora. Mas a ação é muito bem construída, né? Tipo, você fica, uau, você nem encosta direito na cadeira, assim, né? E o ritmo dele é muito eficaz. Ele mantém mesmo esse interesse da gente e essa adrenalina. Eu acho que é o único filme que pode ter explosão. Que tá de boas pra mim, porque combina muito, ela faz de uma forma muito, muito massa. Inclusive esse negócio do maniqueísmo que tu fala, né, Estê? Acho que também fica bem marcado no fato de que o Caleb, ele se recusa a matar, né? Uhum. Que eu vou ser repetitiva, mas eu acho que também é emprestado do Entrevista com o Vampiro, né? Que também tem essa questão de não querer matar, né? Acho que era o Louis, que preferia pegar animais do que humanos. Eu não lembro mais qual deles que era agora. Os vampiros vegetarianos, né? Tendência. Só que eu acho também curioso que, assim, uma breve problematizada, né, porque o filme todo, os personagens principais são brancos, né, e aí quando ele decide que vai aprender, né, como que vai matar a primeira vítima dele, e aí é o único personagem negro do filme, assim, né, aparece só ali um homem negro naquele momento, né. Sobre isso que tu falou também, lá no começo do programa, né, sobre ser um horror western, né, acho bem interessante essa mistura, porque a gente tá acostumado também, que nem tu falou, né, com um vampiro que é refinado, né, uma imagem europeia de vampiro, né, então paletó, veludo, né, taça de vinho, castelo, essas coisas, tudo que remete à Europa, uma antiguidade específica, um imaginário que é recorrente, assim, que é essa imagem que a gente sempre vê sendo alimentada e realimentada, né, e a Bigelow, ela sempre trabalhou super bem com o cinema de gênero, né, então acho que a mistura que ela faz do terror com o western funciona demais, assim, com o faroeste, né, e aí a gente tem um vampiro que se implanta, né, no que é o ideário estadunidense, o que é mais americano do que um cowboy. E aí ela faz o uso de vários elementos pra gente pensar nisso. Então, tem o cavalo ali, os campos, né, a coisa do sol nascente, todo o figurino que remete a essa imagem de cowboy ou de cowgirl, né, porque daí eu também vou dizer da camisa de botão rosa clarinho com a manga cortada da May, que eu achei uma gracinha, né? Muito fofa. Bem country suave, né, ao invés de gótica suave, né? E ela usa outros elementos visuais e narrativos também, que são vinculados ao gênero do faroeste. Então, ela faz os tiroteios, o fato deles serem fora da lei, e a perseguição de carro nos westerns mais contemporâneos, né? O fato de que a gente tem aquela imagem daquele lugar que é sempre poeirento, e eles também estão sempre sujos, estão sempre manchados, e a coisa de eles queimarem do sol contribui com isso. E o principal que eu acho, assim, que é a cena clássica do duelo entre os dois cowboys na rua vazia, que ela faz no final do filme, que eu acho maravilhoso, assim. Só que ao invés de ser a rua principal de uma cidadezinha poeirenta, né, e aí luz do dia, o sol amarelo, aquela coisa que a gente tá acostumado, aquela saloon atrás, né, é no asfalto molhado de noite, né, então a gente tem ali o neon verde refletido no chão, porque o chão tá molhado, cria totalmente uma outra imagem do duelo, assim, que eu achei maravilhosa. E é isso que tu falou sobre o filme ser um filme que tem explosão e que é foda, a gente sempre faz essas piadinhas aqui no Feito por Elas. Bay, né? Não, e a gente, assim, tipo, eu e tu, a gente sempre é aquelas que falam, ai não, perseguição de carro, ficou chato o filme, né? Vou dormir agora, porque é muita ação, que os credos. Esse aqui não, aqui é Mad Max ação, né? Você fica tipo... E é isso, e é bem isso, assim, porque geralmente sequências de ação
ação em geral me deixam entediada, o que é quase que um contrassenso, né? Mas é por isso, porque geralmente é repetitivo, não acrescenta interesse em termos de narrativa, nem sempre a pessoa sabe dirigir cena de ação, que exige uma habilidade específica, que nem tu citou, Mad Max do George Miller, ele sabe muito como dirigir, né? Então, e a Bigelow, ela também, né? Sabe demais fazer cena de ação. Então, o tiroteio é foda, os carros explodindo são foda. É tudo muito visual, assim, eu não acho que é frenético, que nem tu falou Michael Bay, não é aquela coisa que a gente não consegue acompanhar, só que é tudo muito plástico, assim, né? Eu também amei a estética dos rostos queimados deles andando na rua e soltando fumaça, achei sensacional. De novo eu vou repetir, eu acho que esse lance dos vampiros explodirem também pode ser do Entrevista com o Vampiro, eu não sei se é anterior, pode ser que já tinha em livros anteriores, mas eu lembro que no Entrevista com o Vampiro eles explodiam no sol também, bem visual, né, assim. Mas pode ser que já tava em outros livros, né, eu que não sei. Então, se alguém souber se já tava, né, em literaturas anteriores vampiros explodirem, avisa aí pra gente. Ou se é mais uma marca registrada, Bigelow. A mitologia é muito aberta, assim, né, tipo, dá pra você criar e se você ditar as regras, a gente compra, né? Inclusive eu li no IMDb que ela de propósito também omitiu, já por essa ideia de não estabelecer que eram vampiros com a palavra vampiros, né? Aquelas coisas que são clássicas. Então, por exemplo, a gente não vê se eles refletem ou não no espelho. Importante, A gente não vê se eles reagem a símbolos religiosos, ou alho, água benta, crucifixo, sei lá, sabe? Tipo, nada disso tá incorporado. Então fica subentendido no sangue e na luz do sol. Mas esses outros elementos clássicos ela não usa. E tem uma cena que é de noite, eles estão, tipo, numa colina, assim, num morrinho com uma luz por trás e tem uma fumaça, assim, que eu achei linda e achei super uma pegada meio Sétimo Selo. Cara, demais. E depois que eu li isso na pauta, eu fui rever o filme, porque eu falei, não, eu que sou a pessoa chata que fica assim, Bergman, olha, Bergman. Eu não reparei isso, porque eu tava muito nervosa vendo o filme, sabe? Eu, cadê a colina que a Isa falou? E realmente é muito parecido, porque eles estão de mão dadas, igualzinho no Sétimo Selo, né? Que é uma das cenas finais, assim, chegando. Eles até param um pouquinho, tipo, entendam a referência. Caralho, é muito congela a cena, porque a gente quer referenciar o Deus Bergman aqui. E é total. E isso que você falou, essa mitologia que a Bigelow constrói, que é tão diferente, fica até difícil a gente achar teorias, né? Eu fiquei revirando aqui minha dissertação, vampiro, vamos falar e tal. Mas poucas que eu consegui encaixar nesse filme. Porque é isso, é espelho, é o símbolo religioso, que é muito clássico contra o vampiro, e aqui não aparece isso, né? Então ela é muito criativa, realmente ousada, né? E mexer dessa forma com a mitologia. E tem uma hora também pra falar de referências cinematográficas também, né? Que o Caleb tá passando mal, assim, tá lá todo zumbizão misturando com outro monstro, que ele passa na frente, no fundo, você tem um cinema em neon. Isso eu não reparei sozinha, não. Isso foi o IMDb que orientou a minha visão, tá? Tá passando Aliens, o Resgate, que é um filme do ano anterior, né? Eles tinham acabado de fazer, que grande parte do elenco faz papéis menores, né? Em algumas cenas, mas estão lá. Que é o Lance, que é o Jesse, acho que é Jesse Hooker, né? Que é os nomes ótimos. A Diamondback, que é a Jeanette Goldstein, que inclusive formam um casal ali meio poliamor, que eu acho muito doido. Quando vem as vítimas, não tem ciúme, entendeu? Aqui é janta. A gente vai seduzir, mas é só pra beber aqui, né? Deixa só o copo. E o Bill Paxton também, né? Que é o Severin. Tava tudo lá no Alien antes. Gente, muito legal. Eu também não tinha percebido esse letreiro do Aliens aí. E o Bill Paxton, inclusive, que rouba a cena, né? Assim, o personagem dele não é o protagonista, não é o mocinho, mas ele tá maravilhoso. Não é à toa que ele tá na capa, né? Assim, né? Tipo, pois destaque, porque ele realmente, você vê que ele tá amando fazer aquele filme. Isso é super divertido pra ele. Ele arrasa realmente na atuação. É um cara escroto em muitos pontos, mas não tem como você não se deliciar com a atuação dele, né? É incrível. E ele é o vampirão que me dá mais medo, assim, que eu falo, nossa, isso sim, né? Tem esse fascínio e esse medo que o vampiro causa, né? Porque eu acho que ele realmente ia me matar sem dó, assim, cortar minha garganta e tudo. A trilha é muito maravilhosa, né? Tem esse ambientalismo mesmo, esse oitentista meio... Acho que lembra até um pouco... Não é do mesmo pessoal, não é Vangelis, mas lembra o Blade Runner, né?
o tipo, assim, de sintetizador dos anos 80, tem aquela atmosfera e tal. A Bigelow é rainha de trilha também, ela tem muitas mães. Nesses primeiros filmes dela, então, eu fico, uau! Tem um cover do The Cramps, né, que é o Fever, que é uma canção dos anos 50, que ficou mais famosa ali da Peggy Lee, que é fantástico também. Então, piro nesses detalhes. Já o desfecho é meio ingênuo, assim, não estraga pra mim, né, mas eu acho que é um romance também meio improvável, assim. Porque o processo do vampiro era pra ser, né? Eterno e irreversível, né? A menos que ele seja destruído, né? Que a gente vê aqui que ele explode, alguma coisa muito forte que vai matar esse vampiro, é muito difícil, né? Conseguir voltar atrás nessa humanidade que o filme reforça tanto pra eles. Eu acho bonito, eu acho que funciona bem na lógica da trama. Só é assim, né? Aquelas não é verossímil. Não é verossímil nesse filme de vampiro. Né? Tipo assim, pô, não pode ser. Não é real isso aí, né? Mas gostei do que ela criou. E final com imagem estática, né? Piro. Freeze frame. Então eu também estranhei esse final da reversão do processo, né? Porque eu nunca tinha visto um vampiro desvirar, vampiro se reumanizar. Ou tipo, porque teoricamente se o corpo já tá morto, né? Bom, mas enfim, é isso que a gente tá falando, né? Tá dentro do processo da criatividade ali na criação da narrativa, né? Porque na verdade não explica, né, que o corpo morreu em definitivo, né? Então não tem que fazer uma lógica nesse sentido, né? Eu achei estranho realmente porque eu nunca tinha visto, mas eu acho que tá valendo, assim. Sim, total. Eu acho legal essa criatividade dela. É uma utopia mesmo. E o amor, né? O sangue do pai, ele que vai ressuscitar o filho, né? E o amor do casal também, que inclusive polêmica essa desvirada que ele dá na May, porque ela tá desacordada ali, assim. Eu acho que não foi consensual, não, entendeu? Acho que, porra, voltei pra humanidade, como assim você me faz um negócio desse, cara? Foi pior é que é verdade. Então, assim, por um lado ele tava salvando ela, né, porque aconteceu aquilo tudo ali, ela ficou super exposta, mas porque ele é meio egoísta, né, ele queria ela como parceira, como inicialmente ela... Então só que dá a entender, assim, que ela ficou tão gravemente afetada pela luz, né, que se ele não tivesse revertido o processo, ela não teria sobrevivido, né? Sim. Só que é essa questão, né, de será que ela queria, né? Sim. Será que ela talvez não preferia morrer do que virar humana, né? Pois é, eu acho que sim, eu acho que ela se conecta bem com isso da humanidade, assim, e tal, mas é isso, é o mocinho, cowboy, que vai salvar alguém, por mais que seja inusitado ela ser a vampira que faz a transformação, acaba que tem esse clichê, né? Do final feliz e do mocinho salvando o mocinho. Fiquei até pensando se ela não seria uma Manic Vampire Dream Girl. Não vou usar o Pixie, não, porque ele começa a ver a vida de uma forma diferente depois que ele se apaixona por ela. Também tem isso. Sensações que ele não tinha ali. Genial, né? Esse termo. Então, meia Manic Vampire Dream. Talvez, assim, fiquei com essas questões aí. Aplaudindo aqui. Vamos patentear o termo. E sobre tu mencionou ali, né, de o amor do pai que reverteu o processo, né, a Kel, ela não pôde participar da gravação e ela tem um porém sobre essa cena, né, ela disse que achou o final fraco pra tudo que o filme constrói até ali. Pra mim, flerta uma visão com uma visão conservadora, patriarcal, afinal, entre aspas, sangue do pai, né, que cura e afasta do mal, muito western clássico mesmo, então acho que esse ponto da Kel também é bem importante, né? Porque, de certa forma, que nem tu falou, se ela é Manic Vampire Dream Girl, e ela fez esse processo de mudar a vida do Caleb, né? E literalmente transformou ele em humano em vampiro, no final a gente tem a reversão disso, né? Um espelhamento em que ele volta a transformar ela em humana, né? Só que tudo isso por essa linhagem paterna, né? Então tem um pouco isso sim mesmo. É meio conservador, né? O final, assim, tipo, vão ser felizes pra sempre. Quer dizer, né? Só que não mais. A voltar a ser mortais, vamos ser felizes até que a morte os separe. Seria o tempo mais adequado aqui agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam esse filme, se não viram ainda, porque é sensacional. Demais. Pra entrar na lista aí de vocês.
de filmes de terror inusitados, com muita criatividade e adrenalina. E vamos seguir aí o Feito por Elas nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, temos um Letterboxd também. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você usa. Gente, além do site do feed, nós também estamos disponíveis, né, o Feito por Elas. Os podcasts nossos estão em todas as plataformas e aplicativos de podcast do mundo que possíveis e imagináveis, também no YouTube. Comentem lá que a gente adora receber comentários. E os links e referências que a gente cita aqui vão estar lá no post. E se por um acaso vocês usarem algum aplicativo de podcast e perceberem que o Feito por Elas não está lá, avisa a gente que a gente providencia para que o feed seja incluído nesse aplicativo. E nós também temos um grupo no Telegram, onde a gente conversa sobre cinema e vários outros assuntos. Então o link também vai ficar na postagem para quem quiser participar. É um grupo maravilhoso. Melhor grupo da internet. E enviem comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre o filme A Despedida, da Lulu Wang, que está disponível no Telecine. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente! Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Stefania Amaral. Produção e edição, Isabel Wittmann. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. Locução da vinheta, Débora Garcia.